Então, começando mais um Desenhando com Del Rey com Michele Massaglia. Eu quase falei errado o nome. Michele Massaglia. Michele Massaglia. A gente se conheceu no projeto na Alopra, né? Uhum. E brevemente, né? A gente não se conhece pra caramba, né? Mas vamos se conhecer aqui um pouco, né? Contar um pouco da história da Michele. Se apresenta, então, conta um pouquinho o que você faz. Eu começo da onde? De onde você quiser. De onde quiser. Ó, difícil falar e tentar pensar em desenhar. Vou falar primeiro, depois vai Isso, acontecendo, fala hein? Vai primeiro. acontecendo. Fala Tá. primeiro. Vai no seu tempo. Tudo improviso aqui. Tá. Bom, eu trabalho na área de animação aí faz uns 9 anos agora, já, mais ou menos. Eu dirijo, faço direção de arte, faço storyboard, design de personagem, Uhum. e é meio que isso aí. Ah, legal demais. A Michelle estava fazendo direção de arte do projeto que eu trabalhei, né? E eu fiz alguns cenários, mas a minha vida é uma confusão, eu acabo saindo do projeto, e é isso que acontece. Mas é legal porque aí eu conheço a galera, né? Tem um monte de gente legal na Lopra que eu gosto muito, então. Mais uma pessoa que espero, né, não ter assustado ao ponto dela nunca mais voltar na minha vida, né? Nossa, eu tô aqui, né? Então acho que tá de boa. Tô brincando. Mas legal. Você vai desenhar um negócio aí, você falou que é isso de um projeto. Você quer falar um pouquinho do projeto antes? Você quer. Ah, posso falar, posso falar. É que no meu tempo livre, eu tento fazer uns projetinhos de tentar vender alguma animação minha, que nunca dá certo, mas enfim, esse é o sonho do projeto próprio, que nem a gente brinca, né? Compartilho E aí desse eu temor. tô. Quer ver? Vamos ver. De Uhum. uma vibe aqui. Esse é um projetinho que eu tenho pré-escolar, que eu Legal demais. fiz quando eu estava conversando com uma executiva do Cartoon Gringo lá, tá precisando de pré-escolar. Aí eu fiz esse projetinho. Só que isso foi logo antes da fusão da Warner com a Discovery. E aí ferrou todo mundo, inclusive essa executiva foi mandada embora. E aí já era. Aí você já era o contato, né? Já era o rolê. Enfim. Tá, isso é mais ou menos recente, né? Tipo, que ano? 2022, é isso? Ah, por aí, 2021, 20... Puta, não lembro. Tá, legal. Depois da pandemia, minha noção de anos ficou tudo Tá deturpada, não sei. atrapalhado também. Sei bem como é que é isso. Mas vamos falar um pouquinho então do seu começo no desenho, para te deixar pensar ó, o que você está desenhando com calma aí. Fala um pouquinho do seu. Qual que é a primeira lembrança que você tem de você com, quero desenhar, gosto de desenhar, tipo, mais ou menos a idade, sabe? Como aconteceu isso? E de onde você é também, né? Que é legal contar, porque às vezes você te perguntar e a galera não sabe. Uhum. Né? Total. Putz, eu sou de São Manuel, que é interior de São Paulo, uma cidadinha muito pequena, acho que ela tem 40 mil habitantes, acho que é. E aí eu comecei a desenhar desde pequenininha, que, sei lá, minha avó era professora de educação artística, e também eu era uma criança muito introvertida, tímida pra caramba, então esse negócio do desenho é Perfil perfeito para desenhar. a nossa, sei lá, nosso escape, né? Sim, Então meio que foi isso aí que eu comecei. tá legal. E Então, ainda fui uma qual adolescente professor? gótica, né? Então a gente vai Como que é? Desculpa. desenhando. Porque eu fui uma adolescente gótica também, Teve otaku, essa né? Eu gostava parte. de anime, então não teve. Mas a minha fase foi a mesma coisa também. Na época eram os metaleiros, né? Então, Puta, pode sempre crer. teve a fase obscura, né? Acho que só muda Quem não a pegou a nomenclatura. fase emo, ela era ou metaleira ou gótica. É isso aí. Sim, sim. É isso aí. Perfil perfeito. Então, a professora de educação artística, avó, cara, como é que é ter uma avó professora de educação artística? Acho que isso deve ser interessante, assim, imagina, né? Era maneiro, eu gostava de pegar bastante livro
livro de arte dela lá, ficar roubando, dar uma pensada, sabe? Ver o que era. Tinha aquele, cara, eu sempre esqueço, que é um cara que ele faz umas pinturas surrealistas. O Bosch? Que tem tipo uns pássaros saindo do cu da galera. Pode falar palavrão? Já foi? Isso, pode falar. Então tá Ela bom. faz parte de símbolos aí. Não tem problema. E o Bosch é interessante porque ele é surrealista antes dos surrealistas, né? Pois Ele é, pois é é. do passado, né? Acho que da época do renascentismo, né? Uhum. Não, Legal. Então você tem uma experiência com o Bosch, olha, logo cedo. pois é. E se criança vendo essas bando de coisa nonsense, né? Você fica tipo, caraca, Que mundo é esse, que imaginar? é isso, né? Loucura total. Bacana, a conversa com a avó deve ser bem legal também, né? Não, era divertido. Ela me estimulava bastante. Estimulava, legal, legal, tá bom. Bacana. E aí, como é que foi? Como que você desenvolveu isso, assim? Você foi procurar fazer aula de desenho quando? Como é que era na escola? Porque às vezes tem isso também, né? Tem aquele mito do artista de escola, né? Que faz um monte de coisa pra galera, que todo mundo quer fazer parzinho na aula de educação artística. Ah, o clássico. Claro. O único momento que os artistas conseguem ser popular, né? Isso, exatamente. Quando a gente vai fazer desenho pra galera, né? Para compensar a aula de educação física. Isso, exatamente. Capa, né? Capa de trabalho. Capa, total. Mas conta aí, conta aí. Ah, deixa eu pensar, já até esqueci o que você perguntou. Como foi esse momento, né? A Michelle desenhista na escola. Ah, E na aí. escola? Putz. e- Então, nunca fiz aula de desenho, né? Ah, não, nunca fez? Olha que legal. Não, porque assim, na minha cidade não tinha também, então, Uhum. e que para mim desenho era uma coisa que, sei lá, eu rabiscava a apostila durante a aula para ver se eu conseguia prestar atenção, sabe? Então, era uma coisa para eu fazer enquanto não tinha nada para fazer. Então, era uma coisa mais de boinha, assim. Entendi. Não pensava que dava para eu trabalhar com isso algum dia, saca? Tem essa coisa, né, da distância. A gente não consegue imaginar que é um trabalho, né? Tipo, Uhum. sei lá, né? Na minha época de adolescente, mal tinha coisa na internet sobre. Mal tinha internet, né? Era discada, quem dirá alguma informação sobre como. Sim, sim. Então, E uma pergunta que acho que é interessante é saber que tipo de referências, assim, né? O que te inspirava a desenhar fora o Bosch? Né? Assim, desenho animado de TV, tinha já alguns preferidos. tipo, na minha adolescência, o Tim Burton era o rolê, né? Ah, era o Tim Burton, Tim legal. Burton. Putz, Sim, eu era apaixonada por ele. E até fazer interessante. tatuagem dele, ainda bem que minha mãe não deixou fazer Ainda tatuagem bem que quando sua era mãe não. nova. Senão agora fica, nossa, que braguista, tatuagem do Tim Burton. Muito bom. Tá agradecendo a mãe até hoje por Porra, com ter certeza. proibido. A falta de juízo que a gente tem, né, é impressionante. Né? Mas legal. E aí, que mais? Assim, você tem mais algum que marca? Assim, vamos para o próximo tópico, assim. Ah, acho que a gente pode pular já. O que? A gente tá na adolescência para faculdade, né? Que a gente não tem Isso. Você fez faculdade de quê? Ah, eu fiz de design lá na Ah, Unesp, você fez design. igual Uhum. todo mundo que faz faculdade de design que agora trabalha desenhando, né? Tipo, tem desenho no nome, você fala, ah, bom, acho que Ah, eu acho que é desenhar, isso. então acho que tá tudo bem. Aí foi Sim, meio que nessa parada, né? legal demais. E aí, como que você achou da faculdade? Porque tem isso, né? Por ser muito diferente do que a gente imagina, porque tem desenho no nome e não é, né? Parece que você está comprando um produto falso, assim, né? De alguma forma. E aí você vai lá e. Bom, isso aconteceu comigo em educação artística, né? Então, Ah, essa educação artística. aí eu também achei que eu estava comprando um produto que ia me deixar exercitar as coisas que eu queria, né? E na época era muito quadrinho, né? Então, Uhum.
que não, nada disso, você vai desenhar coisas conceituais da arte, Uhum. e aí não estava pronto para entender isso, não. E você, como é que era com o design, assim? Ah, cara, bom, eu não sabia exatamente o que eu queria fazer da vida, né, quando eu entrei na faculdade, então, sei lá, Uhum. eu entrei lá, falei, ah, bom, vamos ver o que que é. Aí, tipo, eu falei, ah, se for trabalhar com design gráfico, tudo bem, né, eu acho que é o que tem, porque eu não sabia que, sei lá, dá para trabalhar com animação, por exemplo, jamais na minha vida. Só Ah, é? que, nossa, era assim, mesmo teoricamente, o Unesp na época, não sei agora, mas era uma das melhores faculdades de design que tinha, assim, né? Uhum. E, nossa, mas era muito várzea, várzea demais, assim, um absurdo. Que, sei lá, tinha, tinha aula de marketing e depois tinha uma aula de animação logo em seguida. Era a mesma pessoa que dava. Você não sabia quando começava uma e quando acabava outra, Outra. Uhum. porque a pessoa que dava aula só ficava, sei lá, botando vídeo, falando merda, mandando a gente tirar o sapato e brincar de escravo de Jó. Tipo, o que é isso? Nossa Senhora. Era complicado, Você deve ter assim. falado o nome da faculdade, mas eu não prestei Honesto. atenção. Foi o Nesp mesmo? Ah, legal. Ah, então você acha que então talvez um pouco tem a ver com a maneira que eles veem design e arte lá, ou como é a cultura da faculdade, ou não? Ai, Você acha? cara, eu acho que é. Eu não sei, eu acho que é só uma faculdade de base e eu acho que é muito difícil também você meio que tirar professores de uma faculdade estadual, saca? Uhum. Então, os professores que eram ruins, tipo, tinha professor que ia, sei lá, caindo de bêbado, jogava os gatos para cima, que vivia cheio de gato lá na Unesp. E a gente não conseguia tirar o professor, tá ligado? Então, tipo, você fazia abaixo-assinado, a classe inteira, e, enfim. Nossa, não. Embora eu seja total a favor de tudo público, né? Enfim, tem nem comparação, que graças a Deus que a gente tem esse tipo de ensino. Eu sei que também tem suas falhas aí, porque é meio complicado. E o que eu queria comentar com você, na verdade, da formação é o quanto o conhecimento de design fez diferença na sua vida de desenhista, né? Uhum. Acho que isso talvez seja importante você falar um pouquinho. Acredita que um tempo atrás a Unesp até me contatou falando se eu não tinha interesse em fazer um vídeo, assim, tipo, falando de como a Unesp me ajudou na minha profissão, assim, para estar onde eu estou agora. Aí eu me Ah, recusei legal. a fazer, porque eu acho que realmente não me ajudou nada. Eu acho que se você fosse realmente fazer alguma coisa, né, você já sabe o que você quer, sei lá, eu quero trabalhar com Sim. animação. Uhum. Não diria para ir por esse caminho que eu peguei, não, com certeza não. E eu também acho que e acaba que nem me ajuda muito o design, porque meio que eu não gostava de design, sabe? Eu fiz por fazer. Então, sempre quando tem alguma coisa que eu preciso usar design, até, por exemplo, vou fazer uma bíblia de um projeto, precisa pensar em diagramação. Eu acho um porra, assim. Eu Olha faço só. muito contra gosto. Uhum. Mas eu acho que, sei lá, se eu pudesse dar conselho, eu diria para uma coisa mais especializada, principalmente, sei lá, numa cidade em que você pode trabalhar com isso. Assim. Eu quero trampar com animação. Faria em São Paulo, no Rio, sei lá. E aí E você aí já pode procurei um fazer curso técnico mais específico, você acha, então? eu vou ter isso. É legal você falar isso, né? Porque eu acho que desde a época que eu estava me formando, já tinha essa conversa de que o curso técnico ele era meio que mais profissionalizante que a faculdade, né? Para determinadas áreas, né? Total. E, e aí eu lembro de ter terminado a faculdade e eu pensei assim, pô, mas não faz muita diferença eu ter feito, né? Porque o que eu faço tem a ver com essa trajetória de ter me jogado no trampo cedo, ter ido mudado de estado, sabe? Ter Uhum. ido, né, construir minha carreira
fazer alguns trabalhos onde dava, né, naquela época. E aí, Uhum. e aí eu percebi que os trabalhos eram o que a gente ia pegando, que eu ia pegando, eram todos. Eu digo que tinha um amigo da minha mesma idade que eu, que até tem conversa aqui no canal, o Elton Padetti, né, que é storyboarder, Hum. e ele. E a gente tinha essa conversa entre nós, assim, né? Que na verdade o que fazia a gente passar nas seleções, fazia a gente crescer na carreira, se é que a gente pode falar crescer, né? Mas enfim, acrescentar coisas na carreira, Uhum. era muito mais o portfólio, a maneira como a gente se apresentava, apresentava o nosso trabalho e as escolhas de trabalho, né? Como Total. é para você também, Não, a mesma coisa. Sei lá, eu acho que eu fui buscar o meu diploma da faculdade depois de uns 10 anos, né? porque eu precisei usar, tá ligado? Olha só, tá vendo? E bacana. Então é legal o toque disso, né? Eu imagino que as faculdades devem já ter sacado que isso não é legal, né? Mas eu não sei o quanto isso vai demorar para chegar, né? O Elton também entrou, para citar o exemplo, que eu acho que é interessante, ele fez FAO, né? E Hum. aí, por ter feito FAO, arquitetura, ele tinha algumas matérias e até algumas maneiras de você montar seu curso que, que já era conhecido como caminhos mais para ilustradores, para animadores e tudo mais, né? Uhum. Então, meio que você transformava o curso no que precisava ali e tal, né? Não sei o Uhum. quanto isso daria para fazer na Unesp, dava para fazer na Unesp, mas Tinha uns cursos de ilustração, tal, mas eu acho que eles eram bem não voltados para o mercado. ah, tá. Então, eu acho que até dá. Eu não sei como tá agora a Unesp, assim, mas imagino que, sei lá, devam ser os meus professores que eram da minha época, assim. Mas tinha uns professores bons, assim. O pior é que todos os professores que eram melhores era tipo, sei lá, de design, não era o que eu me interessava, sabe? Ah, entendi. Legal Mas. demais. Tá bom. Bacana. É legal isso aí porque às vezes é um toque, né? As pessoas assim, sempre perguntam pra gente, né? Ainda mais na educação, quando a gente acaba lidando com alunos e tudo mais. Ah, pô, Uhum. preciso me formar, não preciso me formar, o que que eu faço da vida, né? Eu vou morar fora, vou estudar, né? O Brão contou que ele foi fazer curso fora do país, né? Para quem tem grana, rola, né? Para quem não tem grana, não dá para fazer isso. Mas é muito melhor procurar um curso mesmo, né? Eu também acho. Procurar um curso que tem a ver com alguma coisa que você inicia curtindo, porque às vezes a gente vai mudando, né? Mas. E aí você dá um pontapé inicial nesses núcleos que você vai criar aí nesses cursos, né? Iniciais. Uhum. Bacana. Legal, vamos falar um pouquinho do seu desenho? Você está fazendo alguns rafts aí e montando a composição. E como é que é? Você tem escolha de brush? Você tem. Porque a galera tem tara por brush, né? Então sempre pergunto. Eu não me interesso muito por Gostoso. brush, mas enfim. Ah, de qualquer forma, eu sempre pergunto, porque eu sei que a galera se interessa, né? E saber como que Uhum. você organiza layers, como que você costuma trabalhar, você fez os esboços, está montando aí. Sim. Oh, é que assim, eu normalmente o que eu desenho mais ou é pose, assim, né? Tipo, sei lá, pego animatic, preciso fazer pose, alguma coisa de design de personagem e tal. Uhum. Mas o que eu tô fazendo aqui não tem muito a ver o que eu faço, sei lá. O seu Normalmente eu já trabalho venho dia com uma a ideia dia. pronta, saca? Sim. Então aqui eu tô só, sei lá, desenho sapo, eu falei, bom, acho que eles podem estar numa fogueirinha, fazendo tipo Ah, saca? legal, legal, E tá bom. aí eu pensei numa uma ceninha mais meio que nesse sentido, mas normalmente eu já tenho uma referência, já dei uma pesquisada, Eu fiquei então curioso para saber um pouco dos personagens, se puder falar um pouquinho do sapo e dessa vovó aí. então esse aqui no projetinho lá que eu tinha citado, que é um Uhum. projeto pré-escolar que eu tenho, que é tipo uma vampirinha que é uma morceguinha, que ela sempre fica transformada em morcego porque ela curte, ela se identifica com morcego. Aí tem essa Uhum. avó dela, e eles têm um trailer que é puxado para esse sapo. E elas são vampiras e Ah, elas vendem protetor solar. Então, meio que é um, é um desenho meio clima de road trip, assim, sim, pré-escolar. sim. Imagina uma Uhum. coisa bem, sei lá, tipo, trilha lo-fi, uma coisa bem.
você bota Tá. pra criança antes de dormir, saca? Sim, sim. Coração quentinho. Legal demais. E é uma série pensada já com detalhes de tipo quantos episódios, como é que é isso aí? Tem que ser sempre, né? Entendi, né? Acho que eram 26 de 7 minutos, uma Ah, coisa assim, 26 e 7. Tá, legal. se eu não me engano. Bacana. E essa experiência de montar bíblias e projetos aí, como é que é isso? Assim, você tem um núcleo, você tem amigos que você colabora? Então, eu sempre faço projeto com o Roger, não sei se você tá ligado quem é, roteirista. Não, Tá, não conheço. fez o Astro, quer dizer, tá fazendo o Astro agora, né, o astronauta do MSP, Ah, criador do legal. Ninjin, que passa Uhum, na Cartoon. uhum. Sim, sim. Eu tenho projeto com ele, tem projeto com a Jana, que é outra roteirista também. Então, sei lá, aí a gente vai, sei lá, vai fazendo. A galera Normalmente vai se se achando. contactando, né? Uhum, legal, bacana. Muito bom. Eu tô com um projetinho também, agora que eu tô tentando acionar uma roteirista amiga minha que tá estudando letras, e a gente acha muito, ela é uma pessoa muito engraçada e com humor muito, como é que fala? Peculiar, né? Eu acho muito legal a maneira como ela cria coisas assim, né? E aí, Uhum, meio que tentar dar uma empurrada nela, falar, vamos produzir uma coisa juntos aí e tal, né? uhum. E eu tô levando até minha esposa pra essa também, então quem sabe a gente faz alguma coisa os três, né? Então, Ó, caraca. e ela é amiga da minha esposa há muitos anos, né? Então, Uhum, daí, assim, só para dar um exemplo de núcleo, né? De como as coisas são assim, né? Eu já tive amigos, tipo assim, que eu jogava vôlei na rua, né, na adolescência, que foram crescendo, fizeram letras e a gente já fez alguma coisa juntos e tal. uhum. Então não sei como é que foi para você, você foi conhecendo no trampo mesmo? Fui conhecendo o trampo mesmo. Tá, legal. O Roger eu Uhum. conheci ele no meu primeiro trampo, que era lá na Vetor Zero. Então a Ah, na gente é Vetor. amigo já de longa data. Ah, demais. Muito bom. Então vamos tentar evoluir aí para uma fase onde você foi procurar se especializar e tal. E aí você me conta um pouco como é que foi isso, assim, em que momento exatamente você falou, eu vou trabalhar com o que eu trabalho, ou se teve, de repente, alguma conquista específica, aliás, algum ponto específico que depois levou você para isso, né? Porque também tem isso às vezes, né? Às vezes não é o foco inicial, né? No meu caso, assim, Uhum, por exemplo, eu estudei quadrinho e fui trabalhar com animação, não tem nada a ver, entendeu? Então, tipo, pode crer. Ah, é, na verdade, quando eu estava na faculdade, eu trampava fazendo ilustração para revista infantil, tipo essas de legal. colorir, assim. Aham. Aí eu me formei, e aí quando eu me formei, eu fiz um TCC que era é tipo um livro interativo ilustrado e tal. Uhum. Aí um colega que trabalhava comigo também nesse lugar de revista, ele acabou indo para Vetor Zero. Eles estavam precisando de ilustrador e ele mostrou o meu TCC lá. Legal. Então, aí eles gostaram, aí eu acabei de entregar meu TCC e já fui para Vetor, assim. Então, meio que nem pensei que eu queria trabalhar, só Ah, você foi, aconteceu, saca? entendi. Foi cooptada aí pelo núcleo, já que já vi É, seu trampo. Muito legal, meio que isso. muito bom. Então, A Vetor Zero é conhecida aí, né? Tem várias pessoas que passaram por lá, né? muita gente, pessoalmente, bastante tempo, né, Vitor? Isso. É legal. E aí, e essa primeira experiência, como é que serviu para te guiar, assim? Como serviu para me guiar? Em que sentido? Para o que você faz hoje, né? Exatamente. Como serviu para o que faço hoje? Bom, foi lá que eu meio que vi que, assim, não era bem desenho animado, né? Porque era. Uhum.
era Publicidade, né? publicidade, né? Uhum. Mas foi lá que eu meio que vi que era possível trabalhar com desenho animado, né? Então eu saí do interior, Zé Ninguém, fazendo revista de bichinho, princesa da Disney. E aí eu falei, nossa, bom, acho que isso é uma coisa que dá para as pessoas fazem no Brasil, pelo jeito, né? Aí aí eu comecei a me interessar um pouco por storyboard, lá é o que eu fazia mais, eu acho. Ah, que legal. É, Uhum. Eu achei que e tinha sido direto já no desenho de personagem, não foi isso. sim, eu fazia também, eu fazia os Fazia dois, também. mas eu acho Uhum. que o que rolava mais de eu fazer era isso. Talvez Uhum. daí tenha rolado o meu interesse por direção, de alguma forma, Ah, tá legal. que acho que storyboard e direção é muito ligado, né? Não tem como, sei lá, daqui. Acho que foi meio que isso. Mas eu ficava meio bolada de ter que fazer publicidade, né? E também eu acho que é um ambiente muito tóxico, não um lugar Uhum. que eu indicaria ninguém, principalmente começar com, saca? Demais. Legal você falar isso. Porque a galera fica cheia de ideia de falar de publicidade, né? Porque paga bem, né? A gente precisa de trampo e tal, mas a verdade é que a gente tem bastante dificuldade de trabalhar com publicidade. Todo mundo tem, né? Tem vários artistas que eu conheço de várias gerações que sofreram trabalhando com publicidade. Sim, Horários ruins, lugares ruins, nossa, é todo tipo pedidos de. esquisitos, né? Assim, Nossa, acho que foi uma das piores épocas da minha vida, com certeza. então, exatamente. Eu tive uma época que eu atendi uma. Eu vou falar um pouquinho para você deixar você desenhar um pouco mais em paz. Uhum. Ah, ela ufa, né? Nossa, é muito difícil, eu não consigo desenhar e conversar. Tudo bem. Ou eu falo Tudo, merda ou eu desenho merda, como se tudo bem, fosse. mas, meu, não é demérito nenhum, gente. A gente realmente treina só um lado do cérebro e falar é muito difícil, sabe? É Uhum. legal eu tô explicando isso porque, né, a galera às vezes acha que não, né? Qualquer um desenha ir falando, não, e assim, é uma prática que eu só desenvolvi dando aula, assim, né? Foi porque eu precisava explicar enquanto eu dava aula que eu Uhum. comecei a desenhar mais, assim. E assim mesmo eu erro pra caramba, e tudo bem, é legal, e, né? Inclusive, na aula, a maior parte das coisas que acaba dando errado vira didática da conversa, né? Então, tipo assim, aqui Uhum. eu errei assim, eu faria Errei, assim, se tivesse acertado. E sim. beleza, tá? Então, assim, eu tô forçando a Michelle a fazer isso, mais uma pessoa passar por desconforto desse aqui, então nada mais justo de eu falar um pouco, que pode tirar um pouco da. É verdade. Então. E eu lembro que eu tive esse caos da agência, acho que talvez seja legal falar, porque era lá no centro de São Paulo, ali naquela região da Vila Olímpia, né? E eu tinha moto naquela época, e eu ia pra lá fazer uns murais de giz na parede para reuniões. Então, inclusive, até aqui tem uns alunos meus mais antigos que sabem que eu conto que eu aprendi a desenhar carro por causa dessa experiência, né? Porque um amigo meu, esse Elton, ele ia pegar esse trampo para fazer porque ele é melhor, ele era melhor em perspectiva e tudo mais, por causa da faculdade, do Uhum. treino, da perspectiva da arquitetura. E eu já tava, beleza, é o Elton que vai fazer, desenhar um monte de carro em perspectiva, andando, Nossa, sabe? Para ele que vai, demais. né? E aí ele Uhum. jogou na minha mão, vai lá você, meu, vai lá. E aí eu me ferrei, né? Tive que ir lá fazer e tal. Mas, cara, foi ótimo, porque daí eu desenvolvi um método para desenhar o carro, entendeu? E aí, Uhum. no fim, é a maneira como eu ensino até hoje a desenhar carro, a galera, é dessa forma, que é o sólido tridimensional ali, né? Brincar com a silhueta, refletindo para o outro lado, e aí Uhum. brincar com essa tridimensionalidade mais simples, né? Não ir para os detalhes do carro, né? Que a galera adora, né? Não, é a estruturinha que a Uhum. gente vai lapidando, né? Mas são esse tipo de são essas experiências assim que, embora essa ainda foi legal, né? Mas eu tive umas experiências que eu vou falar que eu não prefiro nem lembrar assim com publicidade, então acontece mesmo, né? Então legal você falar.
E é interessante você falar também, porque no fim era uma produtora, né, no caso da Venture Zero, que trabalhava para publicidade também, né? Eles não faziam só isso, né? Não faziam Cara, eu acho que eles faziam só só isso, isso? só É. publicidade. Eles tinham um outro curta, né? Uhum. Mas a maioria era essa fita mesmo. Que Legal. não Tá bom. tem. Posso estar bem errada, mas faz muito tempo atrás. Direito esqueci. É, tá bom. Beleza. E aí, beleza. E aí, depois de Vetor Zero, como é que foi, assim? Como é que você se encaminhou aí? Aí quando eu tava na Vetor, o Gondim, Bruno Luna, Ah, o Lula, sim. Uhum. ele entrou em contato comigo, ver se eu não queria ir pra Split. Ah, foi ele, Aí, então. Que legal. aí eu tava meio colada na Vetor, já querendo sair, falei, bom, então vou E aproveitar. aí você resolveu que talvez poderia ser o caminho, né? Então. E aí era coisa de, realmente vou trabalhar com um tipo de conteúdo que eu acho interessante, né? Porque publicidade, além de ser um ambiente meio tóxico, Ah, pô, meio que é só uma propaganda, né? Você está ajudando alguém a vender mais isso, a coisa. vender produtos e- Então, sei lá, né? exatamente, Mantive, não tem nada que parta de um princípio mais criativo a priori, né? sim, Para servir para realmente repercutir produtos, né? E aí a gente se sente meio, né? Tô fora da minha, né? Não é bem isso, né? Eu sei total. como é que é isso aí. Mas Aí, legal você falar do Luna. Inclusive, o Luna tá. Eu vou convidar. Se o Luna ver esse vídeo, né? Já tá falado, né? Vem aí, Luna. Porque a gente trabalhou junto, tive uma experiência com ele breve, na verdade, na Split, né? aham, Mas era uma sala muito divertida, cara. Então, era ele, o Darezo, a muito Fernanda bom. Cevaroli, Aham, a Leia, o João, eu não posso esquecer de uhum. ninguém, e o Alan, né? E aí essa galera, puxa, cara, era uma sala muito divertida. E o Seninha tava começando e eu meio que tava dando um Ctrl-C, Ctrl-V da direção de arte dele pra do Seninha, né? E Uhum. aí, e aí ele me ajudou bastante, tá? É um cara super gente boa, super Nossa, aberto, muito legal. o Eu não sei Gondim, como você conhece ele, né? Mas essa foi uma experiência, né? não, ele é divertido demais, ele ensina muito bem também, putz. E sem contar que, nossa, não tem nem as artes dele, pô. Exatamente. As artes são fantásticas. Então, fica de referência pra galera. Então, se não conhece o Bruno Godin Luna, vai lá ver, né? Uhum. E que eu ia falar, aproveitar que a gente está falando de Bruno Godin Luna, sabe que assim, fora a conversa com a Michelle, que a gente tem uma playlist de conversas aqui no canal, tá bom? Então, vai lá e dá uma olhada, tem mais de 20 conversas, e eu tô falando mais de 20 porque eu não lembro quantas, acho que deve ser umas 23 e tal. E, e aí tá muito interessante, a gente tá intercalando, tô tentando intercalar o máximo possível entre pessoas da ilustração editorial, né? Pessoas que fazem animação, pessoas que trabalham com arte talvez até mais livre e tal. E até é legal falar, porque a Michelle viu como talvez um empecilho, porque ela não vê a prática de desenhar e falar muito bem. E, cara, eu tô tentando mudar isso aqui no canal, tá? É legal só para explicar pra galera, porque às vezes fica esse mito de que você tem que fazer isso. Não, não tem. Se a gente bolar alguma coisa, trocar uma ideia, a gente já tinha pensado, né? De repente, ver só o portfólio da Michelle e conversar, ou de repente ela tem algum processo, porque aconteceu já de ter gente que tem algum processo pré-definido, e a gente fala sobre esse processo dando play aqui, dando pause, conversando sobre esse processo. Então, é bacana falar isso, porque eu sei que meus amigos me escutam, e aí, se você for um desses meus amigos, não fica com medo de vir aqui desenhar comigo, porque primeiro que eu quero mostrar os erros numa boa, assim, né? Eu tava falando disso, acho que em off, eu não sei se a gente falou on, mas enfim. Acho importante que as pessoas tenham contato com o nosso problema, os nossos problemas também, né? Seja tanto na falta de desenvoltura de ter essas duas práticas juntas, quanto na resolução do desenho assim mesmo, assim, pô, tô errando aqui, não sei o que eu faço. Porque a Michelle tá lá experimentando, tá? O desenho é isso, na real, né, Michelle? É A gente verdade. vai experimentando, a gente vai testando, né? Então é um grande improviso, né? E a iniciativa do meu canal é justamente para tirar essa visão polida da coisa, né?
Se eu não falei em off, eu vou tentar cortar isso aqui para não ficar duas vezes, mas enfim, tá legal. E se não ficar, e se ficar duas vezes, não tem problema também, que faz parte do improviso. Mas legal. Muito bom. Então, aí você foi para Split. E aí na Split, como é que foi? Vamos contar essa parte, esse capítulo? Aí na Split eu entrei, que eles tinham um núcleo de desenvolvimento de projetos, né? Ótimo. Então, Uhum. eles tinham uns projetinhos deles lá que eles queriam fazer a arte e tal, que tinham ganhado alguma coisa de digital. E aí foi aí que eu entrei. O Bruno Gondim, acho que era diretor de arte lá desse núcleo na época. E tinha mais tinha eu, o Pisuto e o Bruno. Eu acho que era isso. O Igor Pisuto também faz uns BGs. Sei. O Igor também vou chamar também pra cá também. Sou muito fã dos desenhos dele, tortinho. Me manda bem. As cores deles são muito bonitas. Né? Também. Aí eu fui para lá fazer isso, eu fiquei acho que um ano na Split, nesse núcleo de projeto, tá? A gente fez umas coisas bem legais, tinha uns projetinhos bonitinhos. Então, uma coisa que eu fiz acho que como que era esse nome? Capitão Constantino, que era do... Isso é um portfólio bem legal da Split, né? Então, putz, tá no meu portfólio até hoje, mesmo sendo 300 anos atrás, eu acho que meio que ainda gosto, sabe? Mas é bonito demais, pô. Parabéns, hein? Então, ele é bonitinho, é um projeto legalzinho também. Uhum. Aí, foi super maneiro, é a primeira vez que eu trabalhei mais desenhando personagem mesmo, então eu gostei bastante. E depois acabou o núcleo, né? E aquela coisa, a galera sempre de estúdio tenta manter a gente lá, mas aí eu tive que cair, eu lembro, acho que fazendo BG da Turma da Mônica. Legal. E eu até hoje não gosto de desenhar BG, odeio. Eu acho muito chato. Olha só que interessante. Bacana você falar. Porque eu acho que personagem, de alguma forma, eu consigo me divertir até, assim, porque você vai explorando as coisas, é tipo, nossa, essa é uma cara, que engraçado essa cara que rolou, saca? Então, meio que até fica divertido. BG eu nunca consegui gostar muito, assim. Aí eu pedi para falar, não, pelo amor de Deus, Cid, que é um dos donos lá, né? Você já conhece? Aí eu falei, me bota em outra coisa. Ele me botou para trampar um pouquinho com o jogo. Aí eu fiz umas artes de um jogo que eles estavam desenvolvendo lá na época, que acho que era do Menino Mundo, não sei se foi pra frente ou não. Foi divertido. Mas aí eu fui chamada para ir para Bido para dirigir não, para fazer a supervisão de arte do Cupcake Dino. Legal. Na Netflix, que é do Pedro Ebro, né, a série. Bacana demais. Aí acabei indo lá para Bido. Legal demais. E aí foi bom, aí você tá falando supervisão, né? Supervisão de personagem, né? Na verdade, era De arte, supervisão geral, mas Tá. no fim das contas eu acabava que fazia mais de BG do que de personagem, acredita? Acredito. Isso acontece. E pior que supervisão de BG eu até gostava, porque eu lembro que a gente fazia em conjunto com sei lá, era animado lá na Atomic, né, que é no Canadá. Tá. E tinha um dos diretores lá, que era deixa eu esquecer o nome. Enfim, aí tinha o diretor que ele era muito perfeccionista, assim, então tinha várias coisas que eu aprendi na época, assim, eu me ferrava, lembro que meu primeiro dia
Eu usou que eu não encostei na cadeira em nenhum momento, que eu tava tão nervosa que eu ficava só assim, tipo, Ah, tá. eu botei meu caçador nas costas e despertava. Mas então foi legal, que eu aprendi bastante coisa. E eu meio que gosto até de algum tipo de desafio, sabe? Sim, Pra claro. Uhum. tentar me provar de alguma forma. Eu acho É, que é e uma coisa. evolução, né? Rola uma evolução, às vezes, porque você sai da zona de conforto ali, né? É, então, Por mais que isso soe empreendedorista, né? E coisa de coaching. coisa de coach, mas a real é que se a gente só faz aquilo que a gente acha que é legal, às vezes a gente acaba perdendo a oportunidade de se descobrir, às vezes, né? Não, mas é mesmo. Em outras coisas, né? Muito legal, tá ficando muito bacana essa vovó, ela vovó vampira, né? Muito da hora. E essa bochechinha dela ali no design, muito legal. E aí, eu queria falar com você também um pouquinho sobre questão da, como que você, então, se desenvolveu lá na Bird? Na Bird você ficou muito tempo, né? Só pra gente ter uma ideia, assim, de tempo, né, de cada coisa, também, 5 então seria legal você anos, passar, né? 5 anos de alguma coisa, foi o lugar que eu mais fiquei, na real, né? Eu saí ano passado, fim do ano passado. Ah, legal, tá. Então foi um bom tempo aí. 4 anos? Acho que 5, acho. 5 anos, Eu legal, não sei, legal. eu sempre preciso ver no meu Não, LinkedIn, de eu não boa, não quero. tem problema. Só mais ou menos também, beleza. Eu fico Falando curiosa. nisso, você tem LinkedIn, né, Michele? Tem. Bacana. Eu sempre falo pra galera, porque o pessoal da animação talvez isso seja mais eminente, né? Pra galera ir dar uma olhada, né, nas redes. Então fala um pouco, Uhum, fala o teu Instagram, né? Eu tô com ele aberto aqui, mas é @Michele Massagli, né? isso. E ela falou que ela não posta direto, né? A gente tava trocando ideia, que ela posta às vezes e tal. Nenhum Uhum, problema nisso, mas eu acho legal a galera conhecer e ela tem aqui teu Tumblr e conhecer também o seu LinkedIn. Por quê? Porque é ali que a gente coloca, né, a sequência de trabalhos da gente, né? E deixa é, mais ou menos organizado. Não sei se o seu é organizado, né? Às vezes tem pessoas que atualizam um pouco também. precisando de uma atualização, mas acho que é basicamente isso aí. Tá. Legal. Por quê? Porque daí a pessoa aprende, né? Aprende como se colocar, né? Eu acho que é uma experiência legal de trocar, né? Uhum, E eu mesmo aprendi o LinkedIn nessa pandemia, de colocar umas coisas ali, ver que o pessoal da gringa vê bastante também. Então, uhum, foi aí que eu aprendi que tem que deixar atualizado, que tem que fazer aquelas tópico por projeto no estúdio e tal, né? Certinho. uhum. Então é legal porque daí você vê como que o Michele se posiciona, né? Então é bacana dar uma visitada nisso aí e conhecer. Tem muita É, coisa de pode falar. emprego online, pede o LinkedIn, né? Isso, exatamente, as inscrições, né? Então, Exatamente. é um lugar E é importante interessante. estar atualizado por causa das inscrições também. Legal. E aí, então vamos falar então da próxima aventura aí. Você falou, depois da Birdo, você foi para onde, então? Então, aí eu fiquei na Brito, tipo, aí foi lá que eu comecei a dirigir também, depois que eu Isso, fui conta isso. no, Desculpa, fui atropelando aí, mas vai lá, fala. aí eu dirigi o Clube da Anitinha lá, que é da Ah, demais, você que Anitta. dirigiu. Pô, a gente gostava demais de assistir. Eu, meu filho e minha filha. Minha filha acho que não pegou tanto, mas meu filho sim, porque ela é pequenininha, Uhum. mas a gente curtia. Tem bastante musiquinhas, criancinha curte. E é, Aí eu e é dirigi bonito junto demais, com. colorido, né? Então, bastante música. Aí eu dirigi junto com o Fih na primeira temporada e as outras eu dirigi sozinha, né? Legal. Uhum. Aí era divertidinho também. Também lidar com celebridade é outra. Era assim, Mas, a mas, aí, agenda mas doideira, é mas tudo direção bem. de arte, né, que você tá falando, né? Não, direção geral. Direção do projeto mesmo. É. Legal. E essa experiência você acha muito diferente? Você gosta? Ah, é o que eu gosto de fazer, na real, Você viu? gosta de dirigir mesmo? Que legal. É, bem mais que direção de arte, porque
direção de arte só pode dar pitaco até onde te cabe, né? Até o diretor e o quem o diretor serve, né? Então, Cortar. Sim. Uhum. sei lá. Eu gosto de dirigir mesmo. Eu gosto de todas as etapas do processo, né? Eu gosto de storyboard. É muito legal ver a atuação de voz também, isso é muito divertido. Então, são coisas Isso, legal. legais, né? Isso é até bacana você dividir um pouquinho, porque às vezes as pessoas perguntam como é que é isso, né? E até estava conversando com essa minha amiga e ela falou, poxa, então quer dizer que o áudio vem antes da animação? Eu falei, o áudio vem antes da animação, né? Ela falou, porque com a mentalidade da dublagem, a pessoa ficou na cabeça de que o áudio viria depois, né? E não, mas é a dublagem que vem o áudio depois, né? A gente, Isso. Mas então, tem lugar que faz diferente, viu? tem dublagem depois também? É, dublagem É, não, é áudio depois. isso que é a atuação de voz, né? Isso, atuação Atuação de de voz, voz desculpa. tem gente que também faz antes, mas que faz Uhum. depois, mas eu prefiro antes, assim, principalmente, sei lá, tendo. Para fazer o storyboard é legal, né? Você tem mais ideia e também na hora, sei lá, imagina que você consegue que o ator de voz faça só de um jeito, meio que não sai de outro, aí no board, ou sei lá, no board já tá feito de um outro jeito, você tem que ir, pegar, mudar o board para adequar o que o ator de voz Adequar fez, aquele sabe? áudio que ficou pronto depois, né? Uhum. É, sei lá. Legal. E aí, então essa coisa tá de acompanhar, e o diretor, né, ela tem essa incumbência de acompanhar até a gravação do áudio, tudo, né, Michele? Uhum. Como que foi essa experiência para você, assim, de do roteiro, aí a gravação de voz, depois storyboard, Uhum. Ah, arte? Uhum. tá muito divertido. É divertido? Que legal, bacana você falar, É dividir isso. assim, é Uhum. muita responsabilidade, Isso, é. porque você tem que, assim, basicamente você toma decisão de tudo, né, do projeto. Uhum, uhum. Então, se alguma coisa meio que fica ruim, não tem muito a quem você apontar os dedos sem ser Quem você mesmo, recorrer. sabe? Exato. Mas, é divertido, sim, porque você vê o negócio tomando forma de algum jeito, sabe? Uhum, uhum. É bem interessante. E acho que isso também, quando a gente está acostumado muito a lidar só com animador ou ilustrador, tá? A gente não acaba não conhecendo muito ator O de resto voz, os da arte, né? roteiristas. Então, é, é tipo um grupinho diferente, sim, do que a gente está acostumado a lidar. Isso, legal, É legal. É, os interessante também. núcleos. Uhum. A É, variedade, né, de núcleos que você acaba vivências lidando, e, né? sim, Bacana. maneiro. Eu gostei bastante. Muito bom. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tem umas ilustrações no seu Instagram que eu, inclusive, foi a imagem que eu selecionei para colocar na thumb, né, de divulgação sua. Eu Hum. acho aquelas cores maravilhosas. Eu queria saber de que é esse aqui, se é um projeto, o que que é. Você até colocou aqui, né? Concept from Super to Tsunami. É um dos projetos que eu tenho com a Janaína Tupac, que eu comentei Ah, legal. que a gente tinha um projetinho junto. Legal Aí, demais. um E dos. do que se trata isso aqui? Só para ter uma ideia, assim. Ah, são Fiquei duas, curioso. são duas meninas, assim, que elas Uhum. não se conhecem muito bem, e algum dia numa festa elas resolvem dividir uma goiabinha que tinha. E aí isso dá superpoderes para elas, que só funcionam quando elas estão juntas. E só que elas não se dão muito bem, assim. E toda vez que elas estão juntas, coisas acontecem que saem uns monstros que chamam chorumelos, assim. E é Hum, tipo uma série com arco, né? Então depois você vai descobrindo por que que elas ganharam poderes, por que que acontecem os monstros, quem tá por trás disso, saca? legal. Então é uma coisa Muito mas é legal. meio um projetinho de ação também, acho maneiro Muito quando bom, é muito bom. açãozinha para menina. A ser ofertado para emissoras e, É isso né? aí.
Comprem canais. Comprem. Exatamente. Eu achei legal. Então, compra, gente. É legal. Tá? Então, acho que muito legal você falar essa coisa da direção. Foi bem, inclusive, bacana você falar essa coisa de que ó, sair, né, da nossa bolha ali do ilustrador é bom, né? Uhum, Isso é um pouco da intenção aqui do canal, de repente misturar um pouco as bolhas, um pouco. A ilustração editorial não tá tão longe assim, traz a galera pra cá e fala todo mundo junto, né? uhum, E eu sei a importância de núcleos por ter convivido tanto tempo na Quanta, dentro da 2D Lab, lá, a época que eu fiz o Amigãozão. Então, tem amigos que eu falo até hoje, gente que eu trouxe aqui pro canal por causa daquela época e dessas épocas, na verdade. Então, é uhum, muito importante quando a gente tá fora um pouco da nossa bolha, assim, e consegue conhecer outras facetas de si mesmo. Não sei se você vê dessa forma, mas eu acho que, né, quando a gente conhece uma coisa que a gente não espera, a gente descobre uhum. outros eus, né, assim. Total. Eu brinco que eu tenho uma personalidade para cada grupo de amizade. Isso, Eu acho que assim, isso torna a gente um pouco mais rico de alguma forma, né? Que a gente exato. vai descobrindo mais sobre a gente mesmo. Amplia a nossa experiência ali, né? Legal Uhum. demais. Tá, desculpa ser chato, mas tem mais um outro agora aqui muito legal, porque suas artes são muito legais, do cachorrinho verde aqui. Ah, É o sim. primeiro aqui, né? Tem antes da Anitta aqui, tem esses aqui do cachorrinho verde. Eu tô É falando o. isso e não tô compartilhando a tela, mas se a Michelle quiser ir lá para mostrar pra galera, acho que talvez Ah, fique posso mais mostrar. ilustrativo. Não vou te atrapalhar muito, será? Se você Não, fizer isso? posso até Então tá bom. mostrar. É bacana porque daí a gente reforça o interesse no teu Instagram, né? Ah, você tem aí? Ah, Ah, beleza. já abro a Ah, melhor Bible. ainda, mais Vamos ver legal. se eu consigo. Muito bom. Olha que bonito, cara. Esses verdes aí são fantásticos, né? Essas cores. E tem a bibliazinha de Qual é desse show? Porque, pô, retrozinho assim eu acho muito bonito, cara. Gosto gracinha, né? muito. Aí esse aqui é um projeto que eu tenho com o Roger também, que Uhum. é Olha que meio bonito, que nossa. é uma humana num, que mora no esgoto, assim, e ela passa despercebida porque ela é suja pra caraca. E eu sempre quis, sei lá, fazer uma personagem feminina que seja meio nojentona e Legal, sair do. escrachada, sabe? Eu acho que seria Muito divertido se bom, fosse pra frente. muito bom. E aí eles têm uma agência que, que caça. Putz, eu não lembro como que a gente traduz isso do português. Não tem problema, só para dar um, né, de boa. Enfim, Eu que tô sendo chatão aqui, tô puxando imagina. coisas do passado aí. É que lá no esgoto cai várias coisas da superfície. E Uhum, aí a galera do esgoto fica morrendo de medo, assim, como se fossem coisas de ET mesmo. Então uhum, eram uhum. objetos, sei lá, unidentified falling objects, que a gente chamou, que são os UFOs, Ah, né? tá. Uhum. E aí eles tentam meio que resolver esses mistérios do que é esses objetos que ficam caindo de cima, saca? Ela e Ah, esse demais. cachorro aí. Muito bom. E esse cachorro é meio radioativo, é impressão minha? Ele é Ah, Macarena. tá. Muito louco. Demais, cara. É, você tem uma porrada de projeto, ou é impressão minha? Ah, não muito, eu tenho cinco projetinhos. 5 projetinhos? Ah, Né? muito bom. Tomara que vingue esse aqui também, hein? Agora eu fiquei fã desse aqui. Fazer uma fanart. Pode fazer uma fanart? Ou, por favor. Ah, então tá. Então tá, porque esse estilinho retrô me pega mesmo. Então tá, vamos falar mais um pouco então sobre sua história, então, Michele. Vamos lá. Antes eu vou só fazer um merchanzinho rápido aqui, tá? Daqui a pouco eu vou fazer uma marcação que vai entrar o marketing do meu livro, né? O Uhum. Quatro Tons, que você pode colaborar por R$ 15, desculpa, R$ 20, a gente já atualizou o valor, e você leva um desenho dentro, tá bom? E aí você pode escolher junto comigo qual que é o desenho, eu faço de esferográfica,
alguma coisa, e eu coloco dentro do livro com dedicatória para a pessoa que comprar o livro, tá? Comprando livro você ajuda o canal, né? É legal falar, porque às vezes a pessoa acha que está comprando livro só porque é por causa do livro, mas além do livro você está ajudando o canal, e a gente tem uma porção de material sendo criado aqui, e aí você me ajuda a fazer esse material. Não esquece de ver as outras playlists, tem playlist dentro do PSD, que tem onde eu abro os PSDs aqui, mostro como é que eu faço, resolvo os layers e tudo mais, né? Dou algumas dicas de processo. Tem review de artistas que vocês podem participar tanto no Instagram quanto na comunidade ou até nos comentários dos vídeos, falando que tipo de artista que é legal, que tipo de arte que vocês querem que eu faça um review, e a gente dá uma olhada junto e reflete, né? Acho que tem 2 artistas só que eu fiz por sugestão da galera e eu quero preservar sendo sempre sugestão da galera. Só eventualmente talvez venha com alguém que eu gosto muito assim, mas por enquanto não é um conteúdo que eu tô fazendo, né? Mas é legal porque ter essa participação da galera colaborar e trocar uma ideia, tá bom? Além disso, você pode seguir no Instagram, né? Tem aqui o meu Instagram embaixo, aqui na barrinha, que é o @BrunoDelRearte, que tem todo o meu conteúdo fragmentado, né? E agora tem o TikTok também, @BrunoDelRearte no TikTok, que tem os time-lapses de artes. Você gosta de ver os time-lapses que eu coloco com musiquinha e tal? Vai lá no TikTok, vai ter só esse conteúdo lá, tá? Aí os cortes aqui do canal estão ficando tudo no Instagram. Que mais que tem pra falar? Acho que nada, se eu esquecer alguma coisa. Eu tô fazendo live, né, de terça e quinta, que é a live do desenho aleatório, que é importante falar, porque tem sempre uma enquetezinha para decidir quem é que eu vou fazer, o que que eu vou fazer, junto com a galera. E na quinta-feira eu tenho o quadrinho ao vivo, que provavelmente vai mudar de horário. Eu tô reformulando ele junto com a galera fazendo enquete também. Percebi que estava muito cansativo para mim do jeito que estava e o quadrinho não estava andando. Então, nenhuma coisa nem outra aí não fica bom para ninguém. Então, eu vou fazer de uma forma que funcione isso aí. E eu ainda não sei exatamente como vai ser, mas aí eu anuncio direitinho, tá? Falei pra caramba, mas deixei a Michelle desenhar sempre, tá? Então, não briguem comigo. E legal. A Michelle quer falar de alguma coisa específica, aproveitar que a gente parou aqui para falar de merchan. Você tem alguma coisa para fazer uma propaganda aí, não? Putz, sei não. Veja o meu Instagram, compre minhas Veja o artes, Instagram, vai lá no encomendem muitas Instagram, não vai coisas, postar nada. façam um abaixo-assinado para aprovarem meus projetos nas produtoras. Isso pode ser. Legal demais. Tá bom. A gente falou então dessa parte da direção e que você curtiu, e Birdo. E aí, então, como é que ficam os capítulos posteriores aí? Bom, boa pergunta. Porque aí Estamos chegando no tempo estamos presente. chegando agora, né? Porque depois na vida eu dirigi um maluquinho lá também. Legal demais, E aí bacana. foi o que acabou no fim do ano passado, né? E depois Ótimo. disso não rolou mais projeto lá que desse para dirigir, né? Que os que estavam na casa, que estão até agora. E Ótimo. aí eu acabei indo para Ló para fazer direção de arte por um tempinho. Uhum. E agora eu tô na Split fazendo direção de arte também de umas paradas da Riot lá para o negócio Demais, do bacana. TFT, né? Team Fighterix. E aí eu tô nessa por enquanto. Mas é animação, né? Animaçãozinha, curtinhas de animação pra Riot. Legal. Feito. E aí, isso Bacana. tá sempre Fala um pouquinho só do Menino Maluquinho, se tem alguma coisa assim que acrescentou pra você, assim, que dá calorzinho no coração. Coisa boa, assim. sim, E se tiver bom, coisa ruim também pode falar, né? A não sei que seja polêmica aí, meu. Aí a gente corta qualquer coisa. não, isso foi maneiro, sim, Tá bom. eu gostava bastante do Ziraldo, né, então, Sim, pô. embora não desse pra a gente, tipo, não teve muito contato com Ter ele, se conhecido, infelizmente, né? né, Uhum. mas acho que foi a maior coisa que eu já dirigi em questão de tamanho de IP e tamanho de equipe também, que era uma equipe gigantesca. É legal. Então, foi
Isso foi divertido pra caramba. Uma boa época. Demais. E aí, sei lá. Aí agora eu tô aqui na Split, fazendo separado do TFT e só Deus sabe. O que E tem só pra Deus sabe, muito bom. Só Deus sabe é uma maneira ótima de acabar, né, a nossa conversa. Pô, já deu timing. Não, tô brincando, assim, que a gente chegou no tempo presente dessa forma, foi Ah, engraçado, achei ai, engraçado. não. Fiquei, Não, ai, mas tá. sabia que eu não ia conseguir terminar o desenho, droga. Não, vai em frente, eu ainda vou perguntar um monte de coisa, então dá pra você desenhar, nem que seja só a vovó completa, talvez a fogueira aí, tá bom? Ficar de boa. E, inclusive, eu queria perguntar isso, tá? E essas curtinhas que você tá fazendo na Split, você já pode falar, né? Que acho que já foi lançado, acho que na época que a gente conversou, você falou que você não podia falar, não era? Porque não tinha Isso, lançado ainda, né? Mas tá. já lançou uns aí, tem lá no. Dá pra ver aonde isso? No Instagram da Split, né? Dá pra ver no Instagram da Split e no Instagram do TFT Lá da, da da, Riot da Riot. Brasil, é. Ótimo, legal Então, demais. dá pra Tá bom, dar uma então quem quiser olhadinha. conhecer esses curtinhos que ela tá fazendo agora na Split, vai lá dar uma olhada, né? E eu vou começar a encaminhar as perguntas finais aí que eu costumo sempre fazer pra galera, mas eu queria só perguntar pra você uma coisa antes, que é o seguinte, questão de estar aberto para conversar, né, com pessoas que têm dúvidas e querem saber sobre o que você faz e estão querendo se espelhar na sua própria vida ali, ser um diretor de arte, quer trabalhar com desenho. Como é que você vê o mercado? Você acha que vale a pena fazer isso e tal? Quer dar uma dica? Quer dar alguma mensagem para as pessoas que estão começando que precisam ser incentivadas aí? Agora positivo, depois você pode dar uma negativa também, mas Rapaz, você me pegou numa época mais tá numa época. negativa do que eu já É, tive na minha vida. não, mas é bom dividir essa parte também, Michele. Eu acho importante. A gente não tá sempre bem, sabe, meu? Mas legal, mas vai com cautela. Se achar que não é legal, a gente corta. Fica tranquilo. Bom, putz. Olha, eu vou falar a parte de corte, porque se pudesse falar para alguém, ia falar, desiste enquanto tempo, que é a pior mercado do mundo. É o Que, pior nossa, mercado do mundo, você ai, eu acha? acho muito, cara. A gente não tem estabilidade, a Boa. gente tem que, sei lá, se fuder muito para estudar, para melhorar, e ao mesmo tempo o nosso salário fica estagnado. É tipo, pô. Legal. Cara, mas eu acho ótimo você falar isso, porque teve outras conversas. Não sei se você conheceu o Fernando Piquet lá na. Conheci Conheceu? brevemente, que quando eu entrei ele saiu. Isso, então. E a gente falou um pouco sobre isso, sobre instabilidade, dificuldade, medo das IAs, né, meu? Então tem tudo isso que ronda nosso imaginário, né? Teve galera que eu Uhum. fiz post sobre IA e veio falar comigo. Então eu investi nessa carreira, mas estou pensando em não, hein? Eu falei, não, calma, não é isso. Você não vai ficar Uhum. sem emprego amanhã, né? Porque, na verdade, o problema não é a IA, né, na nossa vida. Na nossa vida, o problema é a instabilidade do próprio mercado, né? Como a coisa foi ficando pejotizada demais, né? Ou sempre foi, né? No meu caso, acho que sempre foi, cara. É, Essa é que é a verdade. sim. Não é. Eu acho que a inteligência Uhum. artificial é o menor dos nossos É o problemas. menor dos problemas, não é? Total. Sim, eu acho que essa coisa, pejotização, antes fosse, né? Porque antes podia até ser MEI, agora nem MEI, tem que ser ME. Aí você gasta uma puta de uma grana com. Putz, enfim. É Isso. só. E essa exigência do ME que veio aí, um monte de gente mandou mensagem. Um monte não, mas teve uns amigos. Pô, qual que é esse negócio do ME e tal, não sei o que. Nem eu tô sabendo direito, né? Eu vou ter que virar ME também, mas por outros motivos. Aí Uhum. eu falei, caramba, cara, já estão mudando de novo o colete. Falei, tá louco, agora que eu achei que tinha organizado o negócio. Não, puta, Então é isso, a só. gente sempre. É importante falar, porque o Michele é uma pessoa que tem um portfólio legal demais, tem uma história legal demais na animação. E não é a primeira pessoa que tem essa insegurança, né? Eu também tô sempre aí, meu, com mais de um estúdio trocando ideia, para sempre estar pegando alguma coisa para fazer. E a gente fica inseguro, criar uma família é difícil, tá?
E isso não é uma mensagem negativa do tipo assim, meu, não faça isso da sua vida. Não é isso. É uma mensagem honesta. Vou falar, meu, olha onde você está se metendo. Você gosta mesmo do que você está fazendo? Porque é importante você saber isso, não é, Michele? Cara, se eu pudesse dar um conselho para Michelle do passado, eu iria falar para ela saber mais onde está se enfiando, vamos dizer assim. Exatamente. Exatamente. Eu faria o mesmo também, na época que comecei lá. Ah, agora é o sapão, olha lá. Agora eu tava tentando falar, vou fazer uma pedra, não é o sapo. Da hora. Ah, o sapão. Tá bom. O que eu ia te falar? Então, eu vou fazer as perguntas finais, então. E Uhum. aí, na toada da mensagem, assim, né, primeiro você vai falar o significado de arte para Michelle, tá bom? E não é nada de livro, nada de, sabe, que você estudou no design, nada dessas coisas, assim, o que a arte é para você intimamente, sabe? Aquela coisa que aquece seu coração, que te mantém motivado a desenhar. Uhum. Independe do mercado, imagino também, né? Então, fala para mim o que é a arte para você, assim. O que é arte para mim? É difícil responder porque a gente começa pensando, será que o que eu faço é arte? Ah, demais, Porque legal. é tudo por encomenda, né? Tudo. O que é arte? Não sei se eu consigo. Mas é ótima essa sua indagação, excelente você falar. Não sei se Porque eu consigo já caí responder. nessa também, já tive conversa com amigos sobre isso também. Mas Uhum. vai lá na sua indagação, porque daí eu contribuo. Ó, eu acho que eu vou chutar que qualquer coisa que toca de algum jeito, positivo ou negativo, acho que seria arte, né? Eu acho que isso. Mas não era a sua pergunta de que é arte. A pergunta era qual mesmo? Era A o que é arte relação pra com você. a É arte. para você. Eu acho que é isso. O que te toca de forma, de qualquer forma, assim, que, sei lá. Que dá aquela inspirada, né? Assim. Então, mesmo até, sei lá, um desenho animado. Putz, quando você é criança, você assiste um desenho animado que você curte pra caraca, um anime, sei lá. Uhum. Putz, eu acho que conta com arte, sim. Mas, Acho que é isso. eu costumo falar pra galera que é muito legal, a gente já falou da Anitinha, né? Mas ó, meu filho viu o Seninha, né? Uhum. Viu outras paradas que eu fiz, e agora ele pergunta, pai, esse aqui foi você que fez? Quando ele gosta de um, ele fala, esse aqui você que fez? Eu falei, não, era um 3D lá, mais novo, que eu não vou lembrar agora qual que é. Uhum. E achei muito legal, assim. E você fala, pô, é essa coisa, né, da gente estar participando da vida um do outro através do trabalho é uma coisa diferente, no mínimo, né? Então, Tá. transcendeu uma geração, então tem toda essa mecânica que é legal, né? Uhum. Mas eu queria saber, assim, do seu envolvimento com arte, quando você está criando mesmo, né? No caso, por exemplo, esses projetos aí você cria naquele, se eu posso dizer, naquele tesão de, pô, é uma história que tá todo mundo se divertindo criando ali junto, né? Nessa empolgação, o que se diria assim? Essa arte ela é importante para você em que nível, assim? Você gosta muito disso e como você gosta disso, assim, exatamente? Rapaz, e se eu te falar que eu acho que criar as coisas é uma coisa extremamente dolorosa? São dolorosas, né? Eu não acho que é uma coisa divertida, assim. Eu acho que Ótimo, é ótimo algo você que falar. te deixa feliz de ter feito, mas não acho que é divertido. Inclusive, acho que sei lá, por exemplo, eu prefiro muito mais estar fazendo aqui uma pose ou qualquer coisa de uma coisa que já existe do que estar criando, porque estar criando você coloca muito Empenho, né? você, sabe? E também você se bota muito em xeque de alguma forma, saca? Olha que legal. Uhum. Eu acho que é um processo difícil, eu não diria que é uma coisa que eu gosto, mas é uma coisa que, sei Eu lá. acho que a gente se empenha demais para a realização das criações e às vezes a gente se frustra porque elas não vingam, né, de alguma forma, ou não vingam como a gente imaginaria, Uhum. porque a gente tem essa cabeça, eu não sei se você vê dessa maneira, mas
eu por muito tempo lutei com isso por causa de criações pessoais, né? De justamente ter um salto no imaginário e na expectativa tão grande que o meu desenho não dava conta de fazer ele eclodir na realidade, né? E aí fica Uhum. aquela situação desgostosa de tipo assim, porra, na minha cabeça é tão legal, mas não sai, sabe? Não é um pouco assim? Nossa, clássico. Uhum. Não é? Quando a Eu sua, acho sua importante falar habilidade isso. É, não uhum. acompanha o que tá na sua cabeça, né? É, Isso. exatamente, exatamente. E aí, aí cai naquelas coisas assim, pô, na minha cabeça é tão legal que é melhor nem fazer, né? Assim, então, né? É melhor continuar lá, né? Deixa na minha cabeça mesmo, Mas sabe? eu É acho isso. Uhum. que a maneira. Tipo, não lembro a entrevista de quem que eu tava vendo, mas um cara fodão de cosplay, que Aham. é uma coisa também que tem muita coisa de dia, assim. Pode ser que nesse dia não saia Isso. porcaria nenhuma, Também mas tem no dia isso. seguinte, aí sai, saca? Sai em 10 minutos o que você não conseguiu fazer por 3 horas no dia anterior, assim. Perfeito, Então, acho que perfeito. essa coisa do desenho também tem um pouquinho disso que a gente esquece, né? Muito bom, tá vendo só? Cara, isso é precioso demais você falar essas coisas, porque, sabe, senão é tudo flores, né, meu? Não, a gente sofre pra caramba, entendeu? A gente tá. Você já parou pra pensar no que a gente faz? Eu falo pra galera, eu não sei se a galera realiza dessa maneira. Eu tenho outro canal lá que já faz um merchan aí, que é o arroba na trilha com Del Rey, né? E lá eu faço essas elucubrações malucas. E a verdade é que, assim, cara, é um processo doloroso. A dor de parir o invisível no visível, cara. É isso que a gente faz, entendeu? O mundo visível que a gente vive, não tirando o natural, obviamente, né? O mundo Uhum. criado, ele é todo de pessoas que sofrem esse problema de ficar criando aquela coisa, gestando aquela coisa, né? E se aquilo não sai, é um redemoinho na cabeça terrível, né? Eu acho também que, querendo ou não, é muito difícil da gente separar quem a gente é do que a gente faz, sabe? De alguma forma. Então, se o Isso. seu desenho sair uma merda, você fala, porra, eu sou um pedaço de lixo. Saca? É muito O fácil ser desenho um é pouco por esse merda, então caminho. eu sou merda, né? Exato. E, tipo, não é isso, né, cara? É. Essa imediata relação, né? De que, tipo, eu fiz um desenho ruim, pronto, agora é melhor eu desligar meu Instagram e ir embora. Tipo, não. Tipo, inclusive, quem me acompanha no Instagram tem um monte de desenho ruim e que, meu, bola pra frente, amanhã tem outro, entendeu? Vai que vai. Se eu posso dar uma certa mensagem pra galera, é assim que eu penso, entendeu? Todo dia é uma construção nova, vamos lá, entendeu? E com as crianças é assim também, com a minha família é assim também. Se não, meu, né? Se eu só ficar olhando o meu Instagram e ficar vendo crítica, eu tô ferrado, meu, né? Mas Mas fala aí um o pouco o que pior que você ainda é acha disso. quando. Uhum. O pior é você ver crítica e ficar triste, o pior é quando você vê elogio e fica triste. Falar, mal sabe essa pessoa que eu não sou tudo isso. Putz, exatamente, que eu sou um poço de tristeza, né? Exatamente que eu não Que gosto de nada que nossa, eu faço, né? Que eu sou um fracassado, que estou só fazendo quadrinho ao vivo na quinta-feira porque eu nunca consegui fazer ele antes, né? é, Né? Muito tanta bom. autossabotagem. A autossabotagem, exatamente. Mas a gente está aqui para rir desses problemas também e se apoiar, né, Michele? Imagino que você Sei. tem amigos que você deve conversar sobre essas coisas. Acho importante a gente ter núcleos, né? A ideia do canal Uhum. é essa, né? É que a gente seja honesto com essa parte oculta do artista, essa parte. A gente sofre, velho. A verdade é essa, cara. É difícil, né? Eu lembro até hoje do meu pai falando para mim, pô, vai arrumar um emprego, né, cara? Você precisa trampar, né? E você quer desenhar, velho, você quer criar, né? E meu pai não tá Uhum. falando por mal, né? Ele investiu, né? Ele queria meu bem. E esse mundo é incompatível, o mundo da criação, ele é incompatível com a realidade. Ele é sofrível, né? Então, acho importante a gente abrir esse diálogo e trocar essa ideia, né? É, Legal. Então, eu acabei importante falando mesmo. pra caramba aí, mas é bom que você tá desenhando. Vamos lá, tem uma outra pergunta, então,
Você já falou que a arte para você, né? Que é essa coisa de tocar, o toque não necessariamente ruim, né? O Uhum. afeto, né? Mas eu queria que você passasse uma mensagem para a galera, então, sincera, no sentido mais livre, né? Não só da sua carreira, mas no sentido do desenho íntimo mesmo, do desenho que você gosta de fazer. Se assim, o que você falaria para essa pessoa que pode se frustrar com o seu desenho, com a sua criação, né? Essa pessoa que tá te vendo como uma referência do que ela quer fazer na vida, né? Tipo, vale a pena ainda desenhar? O que você sente desenhando, sabe? E o que você falaria para você mais jovem quando se sentiu mal, né? Uhum. Bom, olha, é meio triste porque eu sou a pior pessoa para dar conselho motivacional do universo, assim. Legal. Mas eu acho que se eu estivesse desenhando, você ia estar triste por não estar desenhando, tá ligado? Isso. Não, melhor desenhar mesmo. Exato. Muito bom, Michele. É Falar. melhor ficar triste desenhando do que, né? Então, pô, é isso aí. É o que tá tendo. Muito bom, cara, muito bom. Você Legal gostou da demais. conversa, gosta das conversas, a gente tem as playlists que a gente já falou, né? Com outros artistas. Você pode fazer uma contribuição para o canal, que agora eu tenho a chave Pix estudandocondelrey@gmail.com, que está aqui em algum lugar da tela, tá? E aí, se você contribuir com mais de R$ 50, você frete grátis no meu livro Quatro Tons, tá bom? Envio para você, ele é uma coletânea de pintura, tá? Com várias técnicas que da época das aulas na Combo. E aí você leva uma print e ainda um desenho, que eu ainda, inclusive, estou até devendo aqui, ó, para um comprador desenhar aqui para ele alguma coisa para enviar junto no combo, tá bom? Você pode comprar o livro também por R$ 15 e a gente calcula o frete. Também pode ser tanto de um lado quanto do outro. Se você quer contribuir com um pouco mais pro canal ou se você quer comprar só o livro, tá? Outras coisas legais que eu preciso falar aqui é que a gente tem as lives, eu vou só frisar, né? Terça-feira o desenho aleatório das 21 às 22, eu faço um desenho que normalmente é uma enquete nas comunidades, no Instagram e tudo mais. E na quinta-feira a gente tem das 20 às 22 o quadrinho ao vivo que eu já falei, tá bom? Quem quiser me seguir em todo o meu conteúdo, me segue no @Bruno Del Rey Arte no Instagram, que tem fragmentos de tudo que eu faço, tá? Então aí você pode consumir os fragmentos. Eu fazia fragmentos aqui no YouTube e não faço mais, tá? Então, se você gosta de conteúdo fragmentado, me segue no Instagram. Fala mais alguma coisa? Quer deixar uma mensagem pra galera? Quer ter alguma coisa que você precisa falar? Mensagem. Não sei, acho que é isso. Diria para ouvir mais você do que eu. Sou uma pessoa mais Não, mas essa coisa esperançosa. das fases, cara, eu me espelho em você, cara, entendeu? Eu fui essa pessoa também, e tem dias que eu sou essa outra pessoa, né? É o Uhum. balanço da vida, né? A gente tá negativo e positivo, né? Isso é. Não Mas, é? bom. Cara, eu acho que é isso aí. Sei lá, se já fez essa escolha de querer trabalhar com desenho e sabe que essa é a única escolha para você, pô, vai nessa, cara, porque Vai nessa, né? é isso. Querendo ou Não não, vai ser fácil, né? Não vai ser não, fácil. não, vai ser só perrengue, inclusive. Vai ser Mas tem perrengue. também que trampo não é, né? O nosso é um dos tantos que é perrengue. Exato, exato. Nosso trabalho a gente sofre na cabeça, né? Tem gente que sofre no lombo, né? Então, É isso ou ganha na loteria, então. é melhor eu escrever um monte de projeto, né? Porque você tem mais bilhetes de loteria ou mais projetos para Putz, pior que eu tenho mais projeto, porque eu nunca joguei na loteria, não acredito. não jogo, não jogo nada. Pior que Ô, não. Michele, mó legal a conversa, cara. Era isso que eu queria, na verdade. Show. Tipo, melhor do que eu queria, na verdade. Foi mais legal do que a encomenda. Que bom. Depois, se Até você quiser consegui terminar esse desenhar desenho, né? e falar. Fala. Não, falei que até consegui desenhar e conversar. Até de boa. Isso, de boa, de Experiência boa. nova. Normalmente não iria nem tentar.
Bem, você bota de... Como que funciona? Você bota de... A imagem de Tomb? É. Isso. Aí se você. Eu tô falando isso porque às vezes a pessoa deixa pra terminar depois, Hum. e estando na Tomb ou não, eu falo pra galera ir lá ver no seu Instagram terminado e tal, né? Ah, sim. Ah, mas eu acho que não vou pôr no Instagram, não. Não vai pôr? Não, de boa, só tô perguntando porque às vezes é esse o caso, né? Sim, mas eu só vou acabar um coqueirinho aqui, botar uns pretinhos, pra você botar de thumbnail, Legal. e já Tá é. bom. Perfeito, Michele, obrigado pela Fechou. presença, valeu demais Obrigada. pela conversa, pela sinceridade. Eu ainda não repeti nenhuma conversa, hein? Eu vou chamar a galera devagarzinho para repetir, Uhum. e aí a gente vai fazer outros desenhos e outros capítulos aí das vidas das pessoas. Uhum. Pô, valeu pelo convite mesmo, Terrei, foi maneiro. Ah, valeu, Michele. Vou falar então só aqui um tchau. Valeu pra galera. Até o próximo Desenhando com o Del Rey.